Fala galera, beleza? Professor Wagner Graciano na área para falar agora com você sobre o governo geral. Para você entender o que vai acontecer agora, é fundamental você dar uma olhada na aula anterior, que é a aula sobre capitanias hereditárias. Por quê? Eu falei para vocês no vídeo anterior que as capitanias hereditárias foi a divisão do Brasil em 15 áreas, 15 lotes, 15 capitanias, entregues a particulares, investidores, donatários. Bom, o que diz a história? Que em 1548, a coroa portuguesa olhou para as capitanias hereditárias e chegou à seguinte conclusão: confiar o seu território, a sua terra, o Brasil, nas mãos de particulares não foi uma boa saída. Entregar o Brasil na mão da iniciativa privada não foi uma coisa legal para a coroa portuguesa. Quando os portugueses olharam para as capitanias hereditárias, viram o seguinte quadro: falência. À exceção de São Vicente e Pernambuco, todas as outras capitanias quebraram no Brasil. E aí começamos a aula de hoje, essa aulinha que você vai começar a pegar comigo. Porque o que Portugal vai fazer diante da falência das capitanias hereditárias? O que Portugal vai fazer para o Brasil funcionar de acordo com aquilo que eles entendiam ser o legal, o correto? O que precisava ser feito no Brasil? O rei de Portugal olhou para as capitanias hereditárias e chegou à seguinte conclusão. Ora, a seguinte reflexão, melhor dizendo, né? O que será que faltou no Brasil para o Brasil dar certo? Por que será que as coisas não funcionaram do jeito que eu queria? Ah, já sei, faltou eu. Se eu estivesse lá no Brasil, se eu estivesse no comando lá no Brasil, a coisa tinha funcionado. Só que eu sou o rei de Portugal, eu não posso sair de Portugal, mas eu posso enviar um representante meu para governar o Brasil em meu lugar. Nasce aí o que a gente conhece como o governo geral. Peraí, o que foi o governo geral? Diante da falência, olha só, hein? Diante da falência das capitanias hereditárias, o rei de Portugal faz o seguinte: vou enviar um representante meu para o Brasil. Vou enviar um cara que em meu nome terá poder de governar o Brasil. Esse cara será o governador geral. O governador geral será o meu representante, eu vou enviar ele lá para o outro lado do Atlântico, lá para o Brasil, e esse cara terá amplos poderes para governar o Brasil em meu nome. Nasce aí o governo geral no Brasil. O que é o governo geral? O governo geral é isso aqui, ó, um representante do rei de Portugal que vai governar o Brasil. Como vai ficar conhecido esse representante do rei? O governador geral no Brasil. Mas espera aí, por que será que o rei viu a necessidade de se enviar um representante dele para o Brasil? Por que a coroa portuguesa viu a necessidade de se instalar um governo geral aqui no Brasil? Ora, para centralizar a administração. Peraí, o que é uma administração centralizada? A administração centralizada é quando todo o poder cai na mão de um. Quando um centraliza todo o comando de uma determinada área ou região. O governo geral veio centralizar a administração no Brasil, ou seja, colocar o Brasil nas mãos desse representante do rei de Portugal, o governador geral. Por que nasce o governo geral do Brasil? Para centralizar a administração e também auxiliar e fiscalizar. Peraí, auxiliar o quê? Fiscalizar o quê? As capitanias. Mas peraí, Wagner, eu não estou entendendo. Você falou para mim que as capitanias hereditárias faliram, quebraram. O rei de Portugal não vai acabar com a divisão do Brasil em capitanias hereditárias? O rei de Portugal não vai acabar com os donatários? Não, ele não vai fazer isso. As capitanias hereditárias vão continuar. E seus donatários também vão continuar. O que vai acontecer agora é que os donatários, que eram a autoridade máxima dentro da sua capitania, agora tem uma autoridade máxima sobre eles. E quem é essa autoridade? O representante do rei no Brasil, o governador geral. O governador já vai correr às capitanias e informar aos donatários
que as capitanias hereditárias, o modelo administrativo que entregava aos donatários a autoridade máxima sobre aquela região, acabou. E agora, o que vigora no Brasil é o governo geral. E ele, o governador geral, é a autoridade máxima agora. Ou seja, dentro da ordem de poderes, nós vamos ter o rei, o governador geral e os donatários. Rei, governador e os donatários. Os donatários vão continuar em suas capitanias, só que agora o governador geral tem autoridade máxima sobre eles. Nasce aí o governo geral no Brasil, centralizando todo o poder na mão do governador geral. E esse cara vai auxiliar as capitanias. Espera aí, as capitanias precisavam de auxílio? Elas andavam mal das pernas? Claro que sim. Então o governo geral vai auxiliar as capitanias e também vai fiscalizar as capitanias, para que as coisas ocorram da melhor forma possível. Para isso, o governador geral tinha seus auxiliares. Olha aqui, ó, os auxiliares do governo geral. Quem eram os auxiliares do governo geral? Homens que eram responsáveis por áreas específicas aqui dentro do Brasil. Por exemplo, quem era o cara responsável pelas leis, pela questão da justiça aqui no Brasil? O ouvidor-mor. Olha só, ouvidor-mor. Mor quer dizer maior. O que isso quer dizer? Que na questão de leis, da justiça aqui no Brasil, o ouvidor-mor era a autoridade máxima. Agora, e na questão das finanças da colônia, né? A questão dos impostos na colônia. Quem ia cuidar dos impostos? Quem ia cuidar das finanças? O provedor-mor. Era o provedor-mor que cuidava dessa questão. Inclusive, uma outra situação, ó, abastecimento. Como assim abastecimento? Era o provedor que provia o abastecimento da colônia. O que os colonos estão precisando? Abasteça. Como é que está a questão dos impostos? É o provedor que vai agir isso aí. As finanças, a questão econômica. Provedor-mor, a autoridade máxima nas finanças e abastecimento da colônia. Peraí, e o capitão-mor? Cuidava da defesa. Defesa. Proteção. Olha aí. Defesa, proteção da colônia. Era o capitão-mor, galera. Beleza? Pega essa visão aí. Agora, peraí. Lembram dos documentos das capitanias hereditárias? Ih, mestre, não lembro não, porque eu nem vi essa aula ainda. Pô, então vai lá atrás. Você tem que acompanhar essa linha de contos, de história, para você entender o que vai acontecer aqui. Ora, lá nas capitanias hereditárias, nós tínhamos os documentos que regiam as capitanias hereditárias. Agora, no governo geral, peraí, qual documento criou o governo geral no Brasil? Qual documento lançou as bases para o governo geral no Brasil? Ora, esse documento que criou as bases, olha só, hein? As bases do governo geral no Brasil chama-se Regimento de 1548, ou também conhecido como Regimento de Tomé de Souza. O que é um regimento? Regimento é um conjunto de regras a serem cumpridas. É um regimento. E quando o governo geral foi criado no Brasil, o rei de Portugal mandou pegar um papel e escrever aquilo que ele queria que fosse feito no Brasil. Criou as regras do governo geral aqui no Brasil. E esse documento, que conteve essas primeiras determinações do rei em relação ao governo geral no Brasil, ficou conhecido como Regimento de 1548,
O que é Regimento de 1548? O Regimento de 1548 foi o ano em que foi criado o governo geral no Brasil. O ano em que a coroa portuguesa entendeu que deveria centralizar a administração no Brasil, entregando o Brasil nas mãos do representante do rei, o governador geral. Nasce aí o Regimento de 1548 ou Regimento de Tomé de Souza. Peraí, quem foi Tomé de Souza? Ora, Tomé de Souza foi o cara que recebeu da coroa portuguesa esse documento para ser cumprido aqui no Brasil, essas regras para serem cumpridas aqui no Brasil. Quem foi Tomé de Souza? O primeiro governador geral do Brasil. Diz a história que em 1548 o rei de Portugal cria esse modelo, o governo geral. E em 1549, Tomé de Souza vem para o Brasil, chega no Brasil e começa a colocar em prática o governo geral. Bom, daí começam a surgir algumas informações que vão ser importantíssimas para o seu concurso. Que informações são essas? Veja comigo. A primeira capital do governo geral, inclusive isso caiu na prova da ESA recentemente. A ESA quis saber o seguinte: qual foi a primeira capital? Qual foi o primeiro centro político, administrativo do Brasil? A capital do Brasil. Ora, isso estava no Regimento de Tomé de Souza de 1548. A coroa portuguesa disse o seguinte para Tomé de Souza: Tomé, vá na capitania da Bahia. Vá na capitania da Bahia. E na capitania da Bahia, instale lá a capital do seu governo, em Salvador. Olha só. Então, Salvador, que foi o gabarito da prova da ESA, lá na capitania da Bahia, foi instalada a primeira capital do governo geral, Salvador, beleza? Foi também nomeado o primeiro bispo do Brasil, o bispo de Salvador, para coordenar as ações da igreja, olha só, lá naquela região. Quem foi esse cara? O Pero Fernandes Sardinha. Quem foi Pero Fernandes Sardinha? O primeiro bispo nomeado no Brasil, o bispo de Salvador, para coordenar as ações da igreja. Olha, no governo de Tomé de Souza, nós vamos ter essa informação importantíssima. A primeira missão jesuíta, que foi enviada para o Brasil. Peraí, que papo é esse de jesuíta aí? Jesuíta, Jesus, sei lá, cristianismo, né? É isso aí mesmo, galera, olha só. Companhia de Jesus, também conhecido como os Inacianos, né? Era um grupo que fazia parte, uma ordem religiosa, que fazia parte da estrutura, né, de evangelização, catequização, conversão da Igreja Católica. E os jesuítas eram um grupo mais aguerrido, um grupo mais preparado para enfrentar momentos de relação com nativos ou com pessoas que deveriam ser convertidas e que resistiam ao cristianismo. Os jesuítas eram mais preparados para confrontos, também conhecidos como os soldados da fé cristã ou soldados da religião. Então, os jesuítas foram enviados frequentemente ao Brasil para lidar com o nativo, que em alguns momentos recebia com muita hostilidade a conversão, a catequização. Então, muitas missões jesuítas vão chegar ao Brasil e vão se espalhar por esse Brasilzão. Inclusive, mais à frente você vai ver isso comigo. Eles vão ser fundamentais para o povoamento e ocupação do interior do território, a expansão do território brasileiro. Mas sobre isso a gente fala mais para frente. Aqui agora você precisa entender que esses caras, importantíssimos para a história do Brasil, para a expansão territorial, para a educação no Brasil, chegaram aqui, no governo de Tomé de Souza. E essa missão jesuíta iniciou com o padre Manoel de Nóbrega.
Quem foi o padre Manoel de Nóbrega? Padre jesuíta que começa a obra catequizadora, a obra de conversão do nativo aqui no Brasil. Padre Manoel de Nóbrega, responsável por liderar a primeira missão jesuíta aqui no Brasil. O governo de Tomé de Souza também apresentou outras informações importantíssimas pra gente aí, mas a gente vai ficar aqui um dia inteiro falando sobre o governo desse cara. Vou destacar aí, dentre essas outras situações que o governo Tomé de Souza traz pra gente, a chegada, olha só, a chegada também da pecuária, né? As primeiras cabeças de gado chegam lá de Cabo Verde. Você lembra de Cabo Verde? Ah, mestre, não lembro não, nunca ouvi falar. É lógico, tu foi lá atrás olhar os vídeos anteriores. Tu viu o vídeo sobre expansão marítima, onde eu falei sobre Cabo Verde? Não ouviu, não? Então, olha só, o que parte de Cabo Verde? A contagem do Tratado de Tordesilhas. Outra coisa, tu sabe de onde veio a cana-de-açúcar para o Brasil, que iniciou a colonização lá com o Martim Afonso de Souza? Também veio de Cabo Verde. E tu sabe de onde vieram as primeiras cabeças de gado para o Brasil? Também de Cabo Verde. Outra situação importante aqui eu fecho porque também acabou o nosso espaço e também acho que é suficiente para a gente aí, né? A busca por ouro, prata e outros minérios preciosos. A busca continua. Mas espera aí, Wagner, encontraram? Não, não encontraram. A busca continua justamente por isso. Enquanto a Espanha está arrebentando na exploração de ouro e prata dentro do seu território, aqui no Brasil, Portugal ainda não encontra esses minerais preciosos, beleza? E aí a vida segue, um outro governador geral assume o comando do Brasil. Quem é o cara? Duarte da Costa. Olha aqui, ó. Duarte da Costa. Quem foi Duarte da Costa? O segundão, ó. Segundo governador geral do Brasil. Duarte da Costa foi um cara que teve muitos problemas no seu governo. Por exemplo, no governo dele, ele vai ser acusado de deixar a escravidão indígena correr solto sem fiscalização. Você viu comigo na aula passada, num assunto anterior, que a escravidão no Brasil era permitida por meio da guerra justa. Peraí, como assim? Poderia se escravizar o índio, poderia se escravizar o nativo, desde que fosse por guerra justa. Se o cara atacar o colono, se o cara se recusar à colonização e à catequização, esse cara pode ser escravizado. Só que Duarte da Costa deixou a escravidão indígena correr solta, sem fiscalização. E aí com isso, ó, ele vai ter um problema lá com o bispo de Salvador. Olha aí, ó, Sardinha. Boladaço com ele, chateadaço com ele. Por quê? Porque ele fazia vista grossas. Há quem diga que ele deixava isso correr solto porque o filho dele ganhava muita grana com venda de índios como escravos. Mas isso aí é fofoquinha, isso aí a gente não tem nada a ver com isso. O fato é que ele teve problemas com a igreja, problemas com o bispo de Salvador em relação à escravidão, olha aqui, ó, escravidão indígena. Uma outra questão aí que vai ocorrer no governo de Duarte da Costa é a chegada de uma nova missão jesuíta. Opa, olha os jesuítas aqui, ó. Vai chegar mais aqui. Outra missão jesuíta liderada por José de Anchieta. Olha aí, ó. Uma missão jesuíta liderada pelo padre José de Anchieta vai chegar ao Brasil, ó. Padre jesuíta vai chegar ao Brasil aí, ó. Liderada pelo padre José de Anchieta, os jesuítas continuam a sua obra de converter o índio. Aí o que vai acontecer? O que diz a história? Diz a história que Manoel de Nóbrega, lembra dele? Olha aqui, ó. Manoel de Nóbrega, olha ele aqui, ó.
o padre que liderou a primeira missão jesuíta ao Brasil? Ó, esse cara, Manuel de Nóbrega, vai se juntar a José de Anchieta, ó, José de Anchieta, se liga, hein? Manuel de Nóbrega, o cara que liderou a primeira missão jesuíta, vai se unir a José de Anchieta, e esses dois caras, lá no interior de São Vicente, interior de São Vicente, vão fundar, olha aqui, hein? Acompanha a visão, ó. O padre Manuel de Nóbrega, jesuíta, com o padre José de Anchieta, também jesuíta, vão rasgar a mata lá para o interior de São Vicente. Em busca de quê? De indígenas, para catequizar, para converter. E lá no interior de São Vicente, Nóbrega e Anchieta vão acabar criando um colégio. Isso aí, um colégio. Gente, colégio ou ensino foi uma grande estratégia dos jesuítas para converter os nativos no Brasil. Por quê? Porque eles entenderam que os nativos tinham uma dificuldade muito grande de se converter ao cristianismo. Devido aos seus valores, à sua cultura, a raiz indígena era muito forte. Então eles não se dobravam diante do cristianismo. Mas a criança, o indígena, menor, pequeno, era uma página em branco para ser escrita. Por isso, eles entenderam que poderiam, através do ensino, trazer o pequeno índiozinho, o indígenazinho, para eles, para o cristianismo. Com isso, eles vão fundando escolas pelo Brasil, escolas jesuítas pelo Brasil. E nessas escolas, eles atraíam tanto os indígenas quanto os filhos de colonos, incentivando também essa mistura entre nativos e europeus. Moral da história, os jesuítas foram fundamentais através da sua técnica ou a sua estratégia através do ensino de fundação de escolas para o povoamento do interior do Brasil. Mas sobre isso a gente vai ver mais à frente, eu já falei. Mas por enquanto vem para cá. Foi nesse momento da história, no governo de Duarte da Costa, que nasce o chamado Colégio de São Paulo. Por que esse colégio é importante? Porque ele vai dar origem ao que a gente conhece hoje como a cidade de São Paulo. Diz a história que esse colégio foi fundado e em volta desse colégio começa a ser incentivado pelos jesuítas um povoamento. Eles vão atrair colonos vão se relacionar com os índios e em volta desse colégio vai nascer uma vila. E essa vila vai receber o nome do colégio, Vila de São Paulo, e depois, futuramente, se transformar na cidade de São Paulo. Nasce aí São Paulo através da estratégia jesuítica de fundar colégios, escolas, o Colégio de São Paulo. Inclusive, fica a dica aí para você. Se você está em São Paulo e ainda não conhece, ó, vai lá no Marco Zero de São Paulo. Tá lá o pátio do Colégio Jesuíta. Só para você ir lá, vai lá, visita lá. É bacana, um passeio bem legal. Belezinha? E você que vai visitar São Paulo, não deixe de ir lá no centrão de São Paulo, no meio daqueles prédios todos lá. Tem ali o pátio do Colégio Jesuíta, um museu maneiríssimo que conta o início da história de São Paulo. Belezinha? Vem comigo pra cá também, olha aqui, ó. Invasão francesa na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro. Opa, conexão São Paulo-Rio, Rio-São Paulo. Olha aí, ó. Saímos de São Paulo, vamos pro Rio de Janeiro. Por quê? Porque no Rio de Janeiro, no ano de 1555, no Rio de Janeiro, vai ocorrer uma invasão francesa. Peraí, os franceses vão invadir a Baía de Guanabara? Vão. Mas aí, Wagner, como é que vai acontecer isso aí? Por que eles fizeram isso? O que levaram os franceses, mas os portugueses não vão fazer nada? Ué, sobre isso a gente fala daqui a pouquinho, beleza? Não sai daí não. Vem comigo pro próximo vídeo. Forte abraço, valeu!